Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série de lives para a terceira idade, onde eu vou ensinar o idoso a ter a melhor saúde para aproveitar a vida. Sou o professor Cleiton Marinho, especialista em exercício físico para idosos. E o tema da live de hoje é: não faça exercício porque tenho medo de cair. Como resolver isso? Eu ouvi uma aluna falando isso, que ela tinha medo de cair, que ela não tinha disposição para fazer exercício. E por que as pessoas têm esse medo de cair? Isso é comum na terceira idade? Isso não é comum? É sobre isso que eu vou falar, é sobre isso que eu venho falar com vocês. O idoso ele tem sim um risco maior de cair. Muitos idosos já caíram, já fraturaram, isso é comum. Então, assim, idosos que têm medo de cair, ou já caíram uma vez, ou estão em um processo de maior fragilidade. Mas não apenas isso, não é só isso isolado. Eu posso dizer que as quedas nos idosos acontecem por motivos intrínsecos, de fatores vinculados à saúde do idoso, e por motivos e por fatores extrínsecos, que esses estão relacionados ao ambiente que o idoso está. E o que é isso? Eu vou explicar logo o que são esses fatores. E vamos lá, e qual o maior erro do idoso que tem medo de cair? Alguém sabe? Quedas são um grande problema para a população idosa. O maior erro de quem já está fragilizado, ou quem já caiu, ou alguma pessoa que fez uma cirurgia. Então o maior erro de todos do idoso é parar de se movimentar, parar de fazer suas atividades dentro de casa. Por exemplo, a pessoa idosa sempre ia na padaria, ia no mercado, ia fazer suas atividades sozinha. Ela para de fazer porque ela tem medo de cair. Aí primeiro ela para de fazer as atividades que requer uma saída de casa. De repente ela para de fazer as atividades dentro de casa. De repente ela para de ir na casa da amiga, na casa da irmã, da prima, da mãe. Para de ir na casa de outras pessoas porque ela tem medo do percurso. Ela pensa, nossa, se eu cair no meio desse percurso, não vou mais. E a pessoa começa a ficar dependente de outras pessoas para fazer essas atividades. E aí? Isso é comum? Boa tarde, verdade. Eu já caí no banheiro, não fraturei nada, mas me machucou que até hoje sinto dor no quadril. Dina Campos. Exatamente. Ainda bem que não machucou, porque uma queda pode ter consequências horríveis. Ainda bem que não teve nenhuma sequela dessa queda. E precisa fortalecer essa região do quadril que ainda sente dor. Então, voltando à ideia, o mais importante é que o idoso não pare. Porque, igual eu falei, uma coisa, parou de sair de casa, vai parar de fazer as atividades. E de repente o idoso vai se privando de todas as atividades que ele fazia. Aí ele vai ficar mais sedentário, vai ficar mais fraco, vai aumentar a sua chance de cair. E ainda por cima, sabe o que vai acontecer? Ele pode cair de novo. Porque ele vai aumentar a chance de cair, vai ficar mais fraco. E quando for fazer um movimento básico, que ele não pode deixar de fazer, cai. E aí, de repente, o idoso vai começar a se isolar das pessoas. Vai querer ficar mais sentado, vai querer ficar mais tempo deitado. Por quê? Porque sentado e deitado ele não tem risco. E o que passa na cabeça? O que passa na sua cabeça se é você que tem esse problema? Eu vou diminuir os riscos. Como é que eu vou diminuir os riscos? Ficando sentado e deitado, porque nessa posição eu não vou cair. Faz sentido? Talvez para você faça. Mas falando sobre longo prazo, isso é horrível para você, idoso. Horrível, horrível, horrível. Outro comentário aqui no Instagram: meu pai caiu no banheiro e nunca mais foi o mesmo. E faleceu devido a sequelas. Ô meu amigo, meus pêsames. E infelizmente isso é uma realidade. Alguns idosos, depois da queda, podem não conseguir ter funcionalidade, voltar a fazer suas atividades, tem muita dificuldade, não procura o acompanhamento adequado de um fisioterapeuta, que depois que ele cair ele tem que procurar um fisioterapeuta, não vai no ortopedista e não faz os devidos tratamentos. O que acontece? A chance desse idoso vir a óbito é imensa. É imensa. E outra sequela da queda, além dessas que eu falei, é o isolamento social. E o isolamento social pode causar até depressão, o que vai piorar
completamente o quadro desse idoso. Já pensou? O idoso caiu, machucou, parou de fazer essas atividades, está em isolamento social, não quer sair mais para nada e com depressão. Olha a situação. Então, se você que tem medo de cair, está indo nesse caminho, escuta o que eu tenho para te falar hoje, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Vamos agora falar sobre os fatores que eu tinha comentado com vocês. Fatores intrínsecos e extrínsecos. Vamos lá, os fatores intrínsecos. O que é isso? São fatores que o idoso tem. Vamos lá. O que acontece no idoso? Alteração visual. Cleito, o que tem a ver uma alteração visual com queda no idoso? Tudo. Tem tudo a ver. Imagina, o idoso está andando num local que ele não conhece. De repente, tem um buraco no meio da rua. O idoso não conseguiu enxergar esse buraco, pisou nesse buraco, tropeçou nesse buraco, o pé foi dentro desse buraco e ele cai. Sabia que uma queda dessa no idoso frágil pode comprometer muito a saúde dele? Pode comprometer muito a funcionalidade dele? Pois é isso que pode acontecer. Às vezes o idoso dentro de casa, a luz está ruim, está com a luminosidade muito baixa, o idoso está andando e tropeça em alguma coisa que ele não conseguiu enxergar, ele pode cair também e ter uma fratura. Então esse fator da visão pode comprometer totalmente a independência do idoso. Então é muito importante que o idoso tenha o controle disso, que vá ao médico, oftalmologista e sempre trate da sua visão. Quer ver outro detalhe? Algumas pessoas que têm problemas de visão têm que alterar totalmente a postura para conseguir enxergar, porque só enxerga em determinado ângulo. Tem que mexer de lado, mexer para o outro lado. E se não fizer isso, não consegue enxergar direito. E de repente a pessoa está andando na rua, não consegue olhar se estiver reta, ela vai mexendo de lado, perde o equilíbrio e cai. Por quê? Por conta da visão. Então olha o tanto que a qualidade da visão vai resultar na saúde do idoso. Olha o que vai resultar. Vamos lá, outro ponto, instabilidade postural. O que é isso, Cleito? Instabilidade postural. Se por acaso já viu um idoso andando, o idoso que já não tem mais aquela qualidade da marcha, ele está andando, o pezinho está lá arrastando no chão e o tronco indo todo para frente e aquela postura corcunda. Pois é, o idoso ele vai adquirir isso com o tempo se ele não fizer exercício, se ele não tiver um acompanhamento de nutricionista, de médico, enfim. Então essa instabilidade postural modifica o equilíbrio do idoso, modificando o equilíbrio do idoso, o idoso tem mais risco de cair. Vamos lá, outros fatores, esses dois são juntos. Falando agora de diminuição da audição e diminuição do sistema vestibular. Esses dois fatores estão ligados ao equilíbrio do idoso. E quando a gente fala de equilíbrio do idoso, quem coordena isso é o sistema vestibular. Então eu posso dizer que com a diminuição disso, o idoso já tem tendência a perder equilíbrio. O idoso com menos equilíbrio e menos força, a chance de cair também é grande. Vamos a outro, tempo de reação é reduzido. O que é tempo de reação? O tempo de reação é quando acontece alguma coisa com a gente precisa reagir o mais rápido possível para evitar aquilo. Um exemplo, você está andando e tropeça. Você, de repente, amplia o espaço entre os dois pés e se reequilibra para não cair. E esse tempo de reação nos idosos é reduzido. Então, se os idosos têm tempo de reação reduzido, se ele tropeçar, será que ele vai conseguir ter esse tempo de reação para se reequilibrar e não cair? Será? Alguns sim, outros não. Então, com o tempo de reação reduzido, a chance de queda é grande. Outras coisas que somam a isso, ele tem uma redução de estímulos proprioceptivos, ou seja, ele já não sente tanto a propriocepção, ele pisa num local, ele já não tem mais aquele equilíbrio todo, ele não sente apoio de todas as partes do pé enquanto está pisando. Tem alguns idosos que não têm essa sensibilidade, e isso é ruim, o idoso perde força muscular. Às vezes algumas degenerações articulares acontecem nesse público, uma artrose na coluna, no joelho, no quadril, que vai impossibilitar do idoso andar, igual ele sempre andou, e ele vai alterar a postura por conta disso, e isso pode gerar também uma queda. Isso é um fator de risco.
E também alguns idosos sofrem de labirintite, ou seja, eles têm uma diminuição de sensação a qualquer movimento, e alguns movimentos que eles ficam tontos, e por conta disso, esse é um outro fator que vai aumentar o risco de queda. E outra coisa comum, quanto mais velho, ou seja, se passou dos 70, dos 80 anos, os artigos mostram que os idosos têm uma suscetibilidade maior à queda. Ou seja, quanto mais velho, maior o risco de queda. Então, todos esses fatores que eu falei, eles estão relacionados com a maneira que o idoso vai reagir no ambiente. Como assim, Cleito? O idoso está na sala, o idoso está na cozinha, está no quarto. O idoso ele já não tem aquela força, já não tem o equilíbrio, já não tem o tempo de reação, então ele vai reagir nesse ambiente, no ambiente que ele conhece, ou na rua, em qualquer local, de forma diferente. Então isso vai aumentar a chance do idoso de ter queda. Porque tudo isso que eu falei, todos esses fatores intrínsecos reduziram. Então o idoso já não tem mais o tempo de reação que ele teve, ele já não tem mais a força que ele tinha. Então tudo isso compromete a saúde do idoso e aumenta o risco de queda. E vamos lá agora, fatores extrínsecos. O que é isso? São fatores que pode ser na casa do idoso, pode ser na rua, pode ser em qualquer local que vai aumentar o risco de queda desse idoso. Então quando a gente fala dentro de casa, é muito comum a gente ver que idoso gosta de tapete. Gente, eu nunca vi tanto tapete igual eu vejo na casa de idoso. Vocês gostam muito de tapete. Eu não sei porquê ainda, algumas pessoas falam porque é muito bonito, porque eu sempre gostei, eu sempre tive. Mas o tapete ele pode comprometer um idoso. Como assim? Idosos que não têm força para levantar e ter uma boa passada, uma boa caminhada. Ele pode esbarrar no tapete e cair. Ele pode escorregar no tapete e cair. Em casa, quando o idoso tem algum problema ou tem algum ambiente na casa dele que é mais escuro, que tem uma baixa luminosidade, esse é um outro fator de risco que pode contribuir para uma possível queda do idoso. Então, se você tem algum ambiente na sua casa que tem isso que eu falei, prestem atenção. Prestem atenção porque isso pode comprometer a sua saúde e pode aumentar o seu risco de ter uma queda. Igual eu já falei, o risco de quem cai é imenso. Pode não acontecer nada igual uma amiga falou anteriormente, mas pode acontecer algo ruim, igual o outro colega falou anteriormente, que o pai veio a óbito depois de uma queda. E vamos lá a outro ponto, escada sem corrimão. Gente, pelo amor de Deus, idoso, você pode subir escada? Óbvio que você pode subir escada, você precisa se movimentar. Mas escada sem corrimão é um perigo imenso. Então, se tiver escada na sua casa, pelo amor de Deus, coloque um corrimão nessa escada que vai proteger, ele vai te dar segurança. Outro detalhe, quando você vai pisar e o degrau da escada é muito pequeno, você não consegue apoiar seu pé direito, você tem chance de escorregar, você não tem um bom apoio. Então, isso também é um risco para vocês quando o degrau é muito estreito, ou então quando o degrau é muito alto. O idoso às vezes não tem força de pisar e conseguir subir nesse degrau. Falta força na musculatura da coxa, do glúteo, para fazer esse movimento, e isso aumenta o risco do idoso cair. Você quer ver algo muito comum? Eu tenho uma aluna que faz hidroginástica. Ela faz treino de força comigo e faz hidroginástica. Quando ela vai sair da piscina, a diferença de um degrau para outro deve ser isso aqui. Ela põe a mão e vai pisar. Ela fala, Cleito, se eu não ajudar com o braço, eu não dou conta de subir. Alguém já passou por isso? Vai subir em algum local. O degrau é tão alto, mas tão alto que o idoso não tem força para subir. E aí, para idosos que não têm força para subir, isso pode aumentar o risco de queda. Se você não tiver um apoio, então, aumenta drasticamente esse risco de queda. Vamos lá, na sua casa, quando tem objetos no caminho que você não vê, você pode tropeçar e cair. Quando você tem uma prateleira muito baixa, que você tem que abaixar para pegar algo, um saco de arroz, alguma coisa, você não tiver força nas pernas, você também tem risco de cair. Quando a prateleira é muito alta, você tem que subir na ponta do pé e pode perder o equilíbrio e cair. Então vocês têm que entender que as coisas na casa de vocês, se vocês perderam muita força, têm dificuldade de equilíbrio, você tem chance de cair,
Você tem que ajustar essas coisas para as suas atividades não te oferecerem nenhum risco de queda. Roupas excessivamente compridas. Às vezes uma calça que está arrastando no chão. Você está andando, pisa, tropeça nessa calça, pode cair. Algum sapato, calçado inadequado. Ou uma sandália que está soltando a parte, um tênis que está soltando a parte pode tropeçar. Ou uma sandália que está derrapando, escorregando. Então você tem que prestar atenção em todos esses fatores que eu falei. São muito importantes e é o conjunto deles que vai fazer a diferença e diminuir suas chances de cair. Então, eu preciso que vocês entendam tudo isso que eu falei e a importância disso. E como vocês podem diminuir a chance de cair. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Como que vocês podem diminuir essas chances de cair? Como que vocês podem fazer para não cair se você nunca caiu? Você precisa fazer a seguinte coisa, você precisa olhar todos esses fatores que eu falei e corrigir eles. Se você está fraco, você tem que ficar forte. Se você está com perda de equilíbrio, você tem que ganhar equilíbrio. Se você fica o dia inteiro sentado e deitado, você tem que melhorar isso, tem que se movimentar mais. Ou seja, para diminuir o risco de queda, você precisa melhorar e ajustar os fatores que você tem controle. Você tem controle sobre sua idade? Não. Você tem 70, 80 anos, é isso, não tem o que mudar. Agora você tem controle sobre a sua força? Você pode ter, você pode treinar a sua força. Sobre o seu equilíbrio, você pode treinar seu equilíbrio. Sobre os tapetes na sua casa. Sobre o que está na prateleira muito baixa que se você pegar você pode cair. Sobre o calçado que você usa. Sobre ir no médico para ver como se encontra a sua visão. Você precisa de óculos, se não. Sobre melhorar a luminosidade da sua casa. Então você tem que correr atrás de corrigir o que você tem controle. E o que você tem controle? Você vai saber muito bem disso. Então você precisa corrigir isso. Você tem que ficar muito atento. Que queda, em sua grande maioria, mais de 90%, ela é multifatorial. Não é só um desses fatores isolado que vai mudar. Você precisa de um acompanhamento multifatorial às vezes. É importante você ir no médico geriatra. Outro detalhe. Às vezes o medicamento, quando você toma muitos medicamentos, você toma remédio para diabetes, pressão alta, você toma algum remédio para ansiedade, depressão, para dor, enfim. O conjunto, todos esses medicamentos juntos, podem te levar a aumentar o risco de quedas também. Então, por isso que é importante idosos conseguirem ir ao geriatra, porque o geriatra vai conseguir controlar todos esses medicamentos. Vai ver, então esse medicamento vem com esse aqui pode aumentar. Não, então calma, vamos tomar cuidado, porque o geriatra vai conseguir controlar isso. Por isso a importância de um geriatra. Os fatores de queda devem ser controlados mudando só um ou outro. Você pode diminuir sua chance de cair, porém, você precisa mudar diversos fatores para você diminuir essa chance de queda. E isso aumentar a sua qualidade e principalmente expectativa de vida. Então, além de tudo isso, algo assim básico. Sabe o que previne muito risco de queda? Sabe? Se manter ativo. Então, e se manter ativo, eu não estou falando só de atividade física. Quando esse período, quando essa pandemia passar, se manter ativo, eu falo em fazer essas atividades de ir no mercado, ir na farmácia, ir na igreja, ir na vizinha, ir no irmão, no amigo, na colega, na namorada, enfim. Gente, de não parar de se movimentar, de não se dar por vencido, de não achar que eu tenho mais de 60 anos agora, será que eu ainda posso começar a fazer exercício? Gente, não só pode, como deve. Já atendi uma aluna de 92 anos. Vou contar 2 histórias para vocês. O que eu quero com essas 2 histórias? Eu quero mostrar que quem manda não é o corpo, é a mente, é seu pensamento, que você precisa entender isso. Essas 2 histórias são de alunas que já sofreram. Na verdade, uma aluna já sofreu queda e a outra já fez uma cirurgia de artroplastia de quadril. As 2 fizeram, mas uma foi por conta da queda, a outra foi por conta de um trauma. Então essa aluna, a primeira aluna que eu vou contar a história,
Nome fictício dela, Maria. Eu não vou falar o nome dela, não posso revelar o nome dessa aluna, né? Maria quebrou a cabeça do fêmur. Maria era extremamente sedentária e passava grande parte do seu dia sentada. A Maria foi pegar algo no chão, ela foi abaixar e caiu. E nessa queda, ela teve essa fratura da cabeça do fêmur. A Maria fez cirurgia de artroplastia de quadril. Passou a cirurgia, ela fez a hidroterapia, depois ela fez fisioterapia. Ela ficou cadeirante por um tempo, depois usou um andador, depois uma bengala. E assim que ela saiu da fisioterapia, o que ela pensou? Melhorei, vou parar de fazer. E adivinha o que aconteceu com ela? Ela piorou e ela regrediu. E ela ficou muito tempo nisso, depois ela teve outra fratura, machucou o pé. E depois ela começou a fazer hidroginástica. Aí Maria, depois que começou a fazer hidroginástica, o marido dela entrou em contato comigo. Falou, professor, minha esposa passou por isso, me contou toda a história dela. E eu comecei a dar aula para ela na casa dela. Aí eu fui percebendo o que ela precisava, quais as maiores dificuldades dela. E Maria vinha sofrendo quedas constantemente. Maria tem osteoporose, muito sedentária, passava grande parte do dia deitada e sentada. E eu fui ensinando para ela que ela não podia ficar tanto tempo sentada e deitada. Ela tinha um sono ruim, ela tomava muitos remédios. E aí a gente foi começando a se exercitar. Passando exercício de equilíbrio para ela, de força. Mas os principais exercícios que ela precisava era de força. Porque ela não tinha força para nada. E esse estilo de vida sedentário era horrível para ela. Então eu consegui adequar alguns pontos e fiz com que ela melhorasse um pouquinho esse estilo de vida sedentário. Ela conseguiu melhorar o sono, ela diminuiu a quantidade de remédio e ela parou de sentir tantas dores igual ela sentia antes. Ela melhorou, ela conseguia caminhar mais, ela reduziu muito o número de quedas, mas ela ainda passa grande parte do dia sentada e deitada, porque ela acha que isso é bom para ela, porque ela não tem tanta disposição. Ela está melhor, mas ela poderia estar melhor do que ela se encontra atualmente. Essa é a primeira história. Agora eu vou contar para vocês a segunda história. A segunda história, essa aluna também fez artroplastia do quadril por conta de um trauma. Ela foi subir uma escada correndo e teve uma fratura que a cabeça do fêmur quebrou. E ninguém descobriu que essa fratura, ela mora no Amazonas. E depois de um tempo, ela com dor, usando uma muleta e não conseguia pisar no chão, ela veio para Brasília. E aí aqui em Brasília fizeram um exame. E descobriram que ela tinha fraturado e ela continuar se movimentando piorou ainda mais. E ela fez a cirurgia de artroplastia de quadril. E aí quando ela veio visitar, 4 anos depois da cirurgia, ela veio visitar a filha dela aqui em Brasília. E ela treinou comigo por 2 meses. Então essa aluna, ela chegou aqui bem fragilizada. Ela chegava com a bengala dela, vinha andando no ritmo dela. Ela estava andando bem lento, ela tinha medo de cair, ela tinha deixado de fazer inúmeras atividades. Ela chegou com medo, usando essa bengala, já tinha se recuperado da cirurgia, já tinha feito fisioterapia, porém ela estava uns 6 meses sedentária. Por alguns motivos ela parou de fazer atividade e isso fez com que ela perdesse a sua funcionalidade em algumas atividades. Ou seja, ela parou de fazer atividades como ir ao mercado, ir ao shopping, ou fazer alguma atividade que necessitasse dela ir à rua, sozinha, porque ela tinha dificuldade de fazer isso sem a ajuda de alguém. Então ela se tornou um pouco dependente de outras pessoas. Ela só conseguia sair quando ela tinha a presença de alguém. Porque ela não conseguia caminhar rápido, porque ela não conseguia passar, às vezes subir em algum local, porque ela já estava bem fragilizada. E eu comecei a treinar ela, passando exercício de força dentro do que ela conseguia fazer, começando a trabalhar equilíbrio, começando a tirar a bengala para fazer alguns exercícios depois de um tempo. E ela foi conseguindo ter confiança, ela foi aumentando o seu nível de atividade física durante o dia a dia. E isso trouxe para ela mais confiança. Ou seja, ela conseguiu se movimentar mais, ela parou de ficar tanto tempo sentada, tanto tempo deitada e começou a se movimentar mais dentro de casa. Então, junto com as atividades que eu fiz com ela, mais as atividades que ela fez sozinha,
de andar mais, de se movimentar mais, de evitar ficar tanto tempo sentada, isso fez com que em 2 meses, eu passando esse treino para ela já estava muito mais confiante. A gente começou a fazer caminhada em um terreno irregular. Mas por que eu fiz essa caminhada num terreno irregular com ela? Porque ela ia pisando, de repente ela estava pisando em pedra, de repente ela estava pisando em grama, e isso gerava um desequilíbrio nela, e o corpo tinha que se reajustar. E tem alguns artigos mostrando que caminhada em piso irregular melhora muito o equilíbrio em pessoas idosas. Então eu fui fazendo isso com ela e ela começou a ter confiança. Eu sempre ia do lado dela. E ela começou a ter confiança e isso fez com que ela voltasse a fazer algumas coisas sozinha. A gente aumentou a força dela, ela conseguia levantar do vaso sozinha, que ela não conseguia fazer isso sem as mãos. Ela colocava a mão no vaso, na coxa para se levantar. Ela não tinha força para fazer isso sozinha. Então ela começou a melhorar muito a qualidade de vida dela. E nitidamente ela estava mais feliz. Então ela passou a ter esse estilo de vida mais ativo, começou a caminhar e começou a melhorar muito. E sabe qual a principal diferença entre essas duas alunas? A principal diferença entre elas é a mentalidade. Enquanto uma dessas alunas eu falava constantemente, os médicos falam constantemente para ela se movimentar mais, ela não se movimentava mais. Ela tinha esse estilo de vida mais parada, ela gostava de ficar mais deitada e sentada. Ela aumentou o nível de condicionamento físico dela, ela melhorou. Mas ela não melhorou mais porque ela acha que o ponto que ela chegou tá bom e ela estabilizou. Ela tem feito os exercícios comigo, não nesse período de coronavírus, né? Eu não tenho atendido nenhum aluno presencial, mas ela vinha fazendo os exercícios, mas ela não aumentou o nível de atividade física fora de casa, além das atividades nossas, dentro de casa. E essa outra aluna que teve mais resultados em pouco tempo, ela começou a se movimentar mais, ela começou a sair com as filhas, ela se tornou uma outra pessoa. Então eu falo para vocês que é extremamente importante você ter isso na sua cabeça. Você entender que é fundamental você se movimentar mais. E você não pode, porque chegou em determinado nível, achar que você tá bom, que não precisa de mais, porque não é assim. Então esses dois foram os primeiros casos que eu tive com idosos que fizeram a mesma cirurgia. Elas tinham muito medo de voltar a se movimentar e isso é muito compreensível. Foi uma grande cirurgia. E elas precisavam adquirir confiança nelas para que elas voltassem a fazer algumas atividades. Então assim, eu estou falando de autoconfiança, dela conseguir sair do quarto dela e ir até o banheiro, ir até a sala. Parece algo simples, mas é algo que acontece com pessoas, com idosos. E você? O que você tem? Você tem desequilíbrio? Você tem uma dificuldade? Você tem falta de força? Por que você tem medo de quedas? Eu falei de casos extremos que passaram por cirurgias para mostrar que você, que tem medo de queda, que tem desequilíbrio, que não tem força, você consegue sim. Eu te mostrei 2 casos extremos que conseguiram. Então você obviamente também consegue. Eu vou te falar sobre uma pesquisa que foi feita com pessoas idosas. O nome dessa pesquisa, o título dela é Exercício Físico e Redução de Quedas em Idosos, uma revisão sistemática. Esse estudo ele foi publicado na Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano de 2010. Os principais métodos para diminuição de quedas, quando eu falo de exercício, é o treinamento de força e o treinamento de equilíbrio. Então, os principais métodos para melhora do exercício e da força é treinar força e equilíbrio. E esse estudo chegou à seguinte conclusão, que exercícios que associaram componentes de força e equilíbrio realizados no mínimo 2 vezes por semana, em média de 3 a 6 meses, mostraram-se efetivos em reduzir e prevenir as quedas em idosos que viviam na comunidade. Como foi feito esse estudo? Tinham 26 idosos com a média de idade de 70 anos. Esses 26 idosos foram divididos em um grupo com 14 pessoas e um grupo com 12 pessoas. O grupo de 14 pessoas era um grupo chamado de grupo controle, que é um grupo que não faz nenhuma atividade. E o outro é o grupo chamado de grupo treinamento.
O que eles fizeram? Eles tinham atividades 2 vezes na semana. Essas atividades eram constituídas de 10 minutos de aquecimento. Esse aquecimento era feito com dança. Eu não sei dançar, mas para quem sabe dançar, dança é um ótimo exercício como aquecimento. Depois era feito 15 minutos de exercícios com peso corporal. Depois 15 minutos de agilidade e coordenação. E depois 10 minutos de volta à calma. Ou seja, a gente está falando de 15, 15, 30, 40, de 50 minutos de atividade 2 vezes por semana. E tudo isso, todas essas atividades eram feitas na maior velocidade possível, o mais rápido que as pessoas conseguiam executar melhor, que é o chamado treino de potência, né? Então os idosos melhoraram todos os parâmetros de força e equilíbrio e, consequentemente, diminuíram o risco de queda por conta da melhora da força e do equilíbrio. E como que você pode perder esse medo de cair? Como que você pode fazer exercício e não ter esse medo para você ir melhorando? Você vai fazer exercício. Você precisa ter um acompanhamento multifatorial. Talvez o exercício ele te ajude muito, mas ele sozinho não vai ser a única solução. Você precisa ter um acompanhamento de médico. Talvez se você tem alguma doença, como labirintite, ou você tem, quando você levanta, você fica muito tonto e isso aumenta o risco de queda, você precisa ter um acompanhamento de médico, você tem o uso de muitos remédios, isso também pode comprometer. O nutricionista também ele te ajuda bastante, porque a alimentação ela contribui de maneira excepcional para esse processo. E sempre que você for fazer exercício, é importante que você faça da maneira mais segura possível. Faça ao lado de uma parede, faça exercício com cadeiras mais altas quando você for sentar e levantar. É importante que você tenha um ambiente que favoreça a sua segurança. E com isso, aos poucos, você vai tendo mais confiança para você voltar a fazer essas atividades. Agora, eu vou passar para vocês 5 exercícios e um alongamento que eu vou fazer agora junto com vocês, que vão ajudar a melhorar a sua força e seu equilíbrio. Então vamos lá, eu vou afastar a cadeira aqui, beber o restinho de água. Eu vou afastar a cadeira e vou mostrar para vocês esses exercícios de equilíbrio e de força. O primeiro exercício, vamos lá, deixa eu afastar aqui. Vamos lá, aqui eu tenho uma cadeira. Eu vou colocar essa cadeira, cadê o ajuste dela? Tá aqui do outro lado. Eu vou subir essa cadeira o máximo. Pronto. Essa cadeira está na altura do meu joelho, ela está alta. Então se você é idoso, é frágil, não tem força, tem medo de cair, não tem equilíbrio, você vai começar fazendo esse exercício na cadeira mais alta. Então você vai na cadeira mais alta da sua casa. Aí você ainda pode pensar: professor, mesmo na cadeira mais alta eu não tenho força para me levantar sem a ajuda das mãos. O que você pode fazer? Tem estudos que mostram que o trabalho excêntrico melhora muito a força do idoso. Então vamos lá, o que é trabalho excêntrico? Trabalho excêntrico é quando você controla a fase da descida. Ou seja, estou sentado, ou estou em pé, vou sentar na cadeira. Você põe o braço para frente e projeta o quadril para trás e vai fazer o movimento de agachamento. Aí você sentou, mas você não tem força para levantar. O que você pode fazer? Ou você pode pegar no braço da cadeira ou na coxa. E aí você vai subir com a mão na coxa, não tem problema. Se você não dá conta de se levantar, você vai fazer isso, subir com a mão na coxa e depois vai sentar de novo. Esse exercício é chamado de exercício excêntrico, que você trabalha na descida do movimento, na fase excêntrica do movimento. Então se você não tem força para levantar na cadeira mais alta da sua casa sozinho, não tem problema. Levanta com a ajuda das mãos e controla a descida. E vai fazendo isso com o tempo, que você vai ficando mais forte e ficando mais forte, você vai conseguir subir sem a ajuda das mãos. Então o exercício de agachamento é um ótimo exercício. Vamos lá agora. O outro exercício, qual a musculatura que você precisa fortalecer bastante também? É o exercício de panturrilha. O que é panturrilha? É isso aqui, ó. A batata da perna. Eu vou ficar de lado aqui, do lado da parede. Lembra da segurança? Do lado da parede. E agora o que eu vou fazer? Eu vou subir na ponta do pé e descer.
Ó, subi e desci. O que eu estou trabalhando com esse exercício? Estou trabalhando a panturrilha. É outra musculatura que eu preciso ter força. Essa musculatura forte vai me ajudar a caminhar melhor. Essa musculatura que faz força para eu conseguir andar. Então, você vai fazer também o exercício de panturrilha. Vamos lá agora o próximo exercício. Se você não tem equilíbrio, você precisa trabalhar também seu equilíbrio estático. O que é equilíbrio estático? Ó, vou ficar aqui também. A parede está aqui atrás de mim. Vamos lá. Equilíbrio estático é quando você, parado, tem que conseguir se equilibrar. Ou seja, eu estou aqui em pé, a parede está aqui, não estou segurando na parede. Eu vou tirar meu pé direito do chão. Quando eu tiro meu pé direito do chão, meu pé esquerdo ele vai ficar indo de um lado para o outro para eu me equilibrar, porque eu estou com a base de apoio menor. Então você também pode fazer esse exercício. Olha aqui, você está trabalhando o equilíbrio. Olha a coordenação que você tem que ter aqui, seu corpo se coordenando com a base de apoio reduzida para você se equilibrar. Ah, professor, mas se eu fizer isso e cair? Gente, olha aqui, ó. Eu estou do lado da parede. Se eu me desequilibrar, o que é que eu faço? Eu seguro na parede aqui de novo. Ou então aqui, ó, do lado da parede. Eu faço esse exercício e estou segurando na parede. Então, olha que simples, olha que fácil. Você pode fazer esse exercício na sua casa, em qualquer local na sua casa. Vamos agora a um outro exercício extremamente simples também. Vou voltar para a cadeira, vou deixar essa cadeira aqui de lado. Ó, estou sentado, a cadeira está de lado. A parte de trás do meu joelho está encostada aqui na cadeira. O que eu vou fazer? Eu vou estender meu joelho, ó. Eu estou estendendo o joelho, trabalhando a força dessa musculatura. Então, se você que é um idoso fragilizado não consegue caminhar sem medo, não consegue subir uma escada, tem medo de cair, olha esse exercício aqui. Ah, Cleiton, assim tá fácil. Pega um saco de feijão e coloca aqui e tente fazer esse exercício o mais rápido possível. Então, ó, faz primeiro a perna esquerda, depois volta e faz a perna direita. Coloca um saco aqui. Então, pega um elástico, amarra o elástico na cadeira e faz força para estender esse joelho. Fazendo isso, você vai trabalhar essa musculatura aqui, que é a musculatura do quadríceps, que é um músculo que vai te ajudar também na sua caminhada, subir uma escada, fazer algum exercício. Então, é muito fácil de fazer exercício em casa. Vamos agora ao próximo exercício. O próximo exercício é um exercício de equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? Equilíbrio dinâmico é quando você trabalha o equilíbrio só porque em movimento. Como é que você pode trabalhar o equilíbrio dinâmico? Fazendo uma caminhada. Só porque essa caminhada você vai fazer pequenas alterações. Você pode subir o joelho o máximo que conseguir e pisa o joelho em outro local. Sobe o máximo que conseguir e pisa. O que você está trabalhando aqui? Equilíbrio. Eu estou em pé, eu tirei uma base de apoio, ó, subi o joelho, isso me gerou um desequilíbrio. Troquei o pé, subi a outra base de apoio, me gerou desequilíbrio também. Então esse trabalho de equilíbrio dinâmico, você pega, faz do lado da parede da sua casa e vai se movimentando. Tirou um pé, voltou, vai para o outro, tirou, voltou. E esse trabalho de equilíbrio vai melhorar seu equilíbrio, vai te dar mais confiança. Mas para fazer isso, sabe o que você precisa? Força de vontade. Só isso que você precisa. Do lado da parede da sua casa, se prepara e começa. Ah, Cleiton, beleza, vou começar a colocar em prática. Tá bom. Agora, qual outro exercício que você pode fazer também? Sabe outra coisa que compromete a funcionalidade de pessoas idosas? Encurtamento muscular. Então, eu vou passar um exercício que é um exercício de alongamento. Vou deixar a cadeira aqui de lado. Esse aqui vocês podem fazer comigo na casa de vocês agora. Não tem a menor dificuldade. Deixa eu abaixar um pouquinho a cadeira. Ó, tô sentado, peguei meu pé, coloquei meu calcanhar no chão. E aí agora eu vou descer meu tronco em direção à ponta do pé. Ó, tô descendo o tronco em direção à ponta do pé. E eu vou trazer a ponta do pé para mim. Então, ó, vou com o tronco em direção à ponta do pé e vou melhorar a mobilidade. Vou alongar essa parte de trás da minha coxa, da panturrilha e aqui do tendão calcâneo. Sabe um dos fatores que os idosos caem? Por que os idosos caem? Porque ele tem o tendão calcâneo, que é essa musculatura aqui, que é esse tendão aqui, na verdade. Esse tendão aqui, que é chamado, algumas pessoas conhecem como tendão de Aquiles, porque essa região é muito encurtada. Então o idoso não consegue caminhar e pisar
Porque ele perde eficiência na musculatura, ele vai caminhar e não consegue ter força e vai desequilibrando. Então você pode fazer esse exercício para melhorar a flexibilidade, do tendão calcâneo, dessa região da panturrilha. Então, gente, eu passei aqui 5 exercícios para vocês fazerem. 3 exercícios de força e 2 de equilíbrio e um alongamento. Então, isso é muito fácil, é só colocar em prática. Você pode fazer esse exercício um atrás do outro. Quantas repetições? Como que eu vou fazer? Gente, começa se movimentando primeiro, com quantas repetições você der conta de fazer. Eu agradeço muito pela presença de todos vocês. Essa foi uma aula demorada, eu nem percebi que o tempo passou tão rápido. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários da live. E se você gostou dessa live, eu quero que você deixe um comentário no meu último post, que foi o post falando dessa live, no Instagram ou no Facebook, e você vai pôr a seguinte hashtag. Todo mundo sabe o que é hashtag, né? Aquele jogo da velha? Você vai pegar aquele jogo da velha, hashtag, e vai colocar lá, hashtag eu não vou cair. Porque eu vi a aula do Cleiton, eu entendi os exercícios que eu tenho que fazer e eu não vou cair. Então você vai lá no meu último post, que tem um post lá avisando dessa aula e vai colocar lá, hashtag eu não vou cair. E você vai pegar nesse aviãozinho que tem aqui e vai compartilhar essa aula com quem você acha que vai se beneficiar com isso. Você conhece algum idoso que tem risco de cair? Que se ele cair ele pode se machucar? Então pega essa aula e compartilha essa aula com esse idoso que eu tenho certeza que vai ajudar. E também, pessoal, tem o meu canal do YouTube, tem vários vídeos que vão te ajudar a melhorar a sua saúde. Basta ir lá no YouTube e colocar Cleiton Marinho Diniz. Vai lá, se inscreve no meu canal e veja que tem muitos vídeos lá que vão te ajudar. E se você ainda não me segue no Instagram, no Facebook, não deixe de seguir e receber todos os conteúdos diariamente. Então, pessoal, é isso. Fico muito feliz pela presença de todos vocês aqui. Amanhã nós nos vemos às 15 horas aqui no Instagram e no Facebook. E o tema da live de amanhã é atividades divertidas que os idosos podem fazer na quarentena. Como sair do tédio nessa quarentena. Então é isso que eu vou falar para vocês amanhã. Tenham todos uma boa tarde e muito obrigado pela presença. Tchau, tchau, gente. Um abraço.